CoachCast no ar, mais um episódio, e eu recebo hoje Juliana Vasilian, e é um super prazer estar contigo aqui, mas antes disso eu quero agradecer ao nosso apoiador, que é a nossa apoiadora, a Camisaria Fascínios, e olha só essa camisa que a Juliana está vestindo, é de lá. Gostou, Juliana? Amei, amei. Já quero agradecer a Fascínios, a você também, Sérgio, pelo presente, pelo convite, pelo presente. Eu, antes, já tinha falado para o Sérgio que eles acertaram, porque é a cor que eu mais gosto, verde. Eu acho que eu fico muito bem de verde, então foi fantástico. Adorei a Olha, que qualidade, legal. o Muito bom. caimento da camisa, É, maravilhoso. olha só que bacana, e eu fico feliz com isso, e agradeço ao Carlos, ao Jurandir, à Vera, que nos proporcionam esses momentos de alegria, porque uma camisa nova assim é um momento de alegria, ainda mais que fechou na cor, né? Com certeza, um presente sempre é bom, né? Sempre é Excelente, bom um presente. maravilha. E outro agradecimento que eu quero fazer, não posso esquecer, é de agradecer ao Fernando Brancaccio. É um querido amigo, já esteve aqui no CoachCast e foi quem nos conectou. Eu sempre peço para quem eu recebo aqui no CoachCast que indique outra pessoa assim que tem um trabalho super bacana, que fez uma transição, e você fez uma transição e vai contar tudo para a gente aqui. Então, obrigado, Fernando. Espero que ele ouça esse episódio e que volte em breve aqui, que já faz acho que uns 2 ou 3 anos que ele esteve aqui. Ele Então, falou. muito Estive obrigado. com ele ontem, né, no Ah, nosso que trabalho legal. voluntário. É uma pessoa incrível, um Ele é. profissional maravilhoso. Ele é demais. Que legal. Então, quem é Juliana? Juliana, quem é Juliana? Juliana é uma pessoa apaixonada pelo ser humano, desde sempre, desde muito pequena. E pude perceber, assim, no decorrer da minha vida, né? Então, eu acho que se eu resumisse, falaria apaixonado pela vida e apaixonada pelo ser humano. E me coloco nesse lugar hoje. Que legal. E quando você foi definir aquilo que você queria fazer de faculdade, o que te motivou? Você não contou qual a sua faculdade, né? Ainda. Não, ainda não. Eu, desde muito cedo, eu já sabia que eu queria fazer de faculdade. Eu me espelhava numa prima minha, né, que era bem mais velha que eu, que já era, vou falar, já era dentista, e ela era professora numa universidade. Eu via ela assim como uma inspiração para mim, criança ainda, né? Tinha por volta de uns 10 anos. E aí eu falei, eu quero ser dentista como ela, quero estudar como ela, dar aula um dia, quem sabe como ela, enfim. Então ela foi uma grande inspiração. Ela não está mais aqui com a gente, infelizmente, né? Perdemos ela muito, muito jovem. Mas eu fui fazer a faculdade de odontologia, mas isso eu já sabia o que eu queria ser. E é interessante que as pessoas, quando eu falava que eu ia ser dentista, as pessoas falavam assim, não, mas você vai para a profissão errada, porque eu não podia ver sangue. Quando eu falei para minha mãe, eu vou fazer odonto, ela deu risada, porque eu falei assim, como assim? Você não pode ver sangue e você vai fazer odontologia? Eu falei, mas eu quero ver o que é, né? E outra porque eu tenho muita habilidade com as mãos. Então, artesanato, eu tenho muita criatividade. Eu falei assim, mas como você vai fazer odontologia? Eu falei, mas mãe, esculpi um dente. E eu trabalhei como dentista por muito tempo na estética, esculpindo, fazendo todos os detalhes. Então, para ser dentista, precisa ter um trabalho manual bem forte, né? Tem muita habilidade com as mãos. Então, só que as pessoas achavam que não ia dar certo. E aí eu fui fazer. Olha que interessante. Como foi lidar com o sangue assim? Então, na primeira cirurgia, que é onde a gente vai só estudar ali, só olhar, eu vou falar que eu passei mal, que eu precisei sentar, mas eu sabia quando eu começava a passar mal, então eu nunca desmaiei em cima de ninguém. Então, quando eu via sangue, e até hoje, se eu vejo sangue fora da boca, eu passo mal. Olha só. Mas dentro da boca eu consegui me acostumar. Tá Então, na tudo bem. cirurgia, eu lembro como se fosse hoje, que eu fui auxiliar o professor, eu comecei me sentindo mal, falei, eu vou sair, porque senão eu vou cair. Então, aí eu sei me socorrer, enfim. Mas aí a gente vai acostumando, né? Eu Olha acho só que legal.
Não era a minha especialidade, não fazia cirurgia no consultório, porém fazia mais estética, como eu falei, mas geralmente sai um sanguinho ali aqui, mas dava para lidar muito bem. Uhum, que legal. Muito bom. E depois você fez uma transição de carreira. Já vamos direto ao ponto, porque depois eu tenho bastante coisa para falar aqui dessa nova atividade sua. Na verdade, foram 2 transições de carreira. A primeira, eu atendia como dentista, eu trabalhava numa prefeitura, num emprego federal, na verdade. Eu tinha um emprego federal, então trabalhava no Programa Saúde da Família, no município de Santana de Parnaíba. E quando o meu segundo filho nasceu, né, por amor aos meus filhos, por ficar mais tempo com eles, eu resolvi fazer uma transição de carreira, parei de atender como dentista e fui trabalhar numa loja com meu pai. Meu pai tinha uma loja muito tradicional aqui em Osasco, e aí ele estava ficando mais velho, cansado, eu fui pedir um emprego para o meu pai e fui trabalhar com ele na loja, né, para ter um momento mais com os meus filhos. Então, a loja, ela andava sem eu estar presente, diferente do consultório, né? Então, eu fui trabalhar na loja e fiquei lá por muitos anos e muito feliz, assim, financeiramente, estava tudo tranquilo, profissionalmente também gostava, mas algo faltava. Como eu disse, eu sou apaixonada pelo ser humano e eu acredito que eu nasci para cuidar. Então, eu cuidava dos sorrisos, como empresária, eu cuidava ali da loja, mas não tanto de pessoas, né? E aí eu fui fazer um treinamento. Fui fazer um treinamento de autodesenvolvimento por curiosidade, porque minha vida estava muito tranquila. E por curiosidade, o que é um treinamento de autoconhecimento? Eu olhei para aqueles terapeutas, eu falei, eu quero ser isso aí. Como faz para ser isso aí, né? E aí a pessoa falou, ó, tem pós-graduação em psicologia transpessoal, tem vários cursos. Aí eu comecei a estudar. E a primeira formação que eu fiz em desenvolvimento humano foi de coach. Eu fiz uma formação em coach de atitude, depois fiz programação neurolinguística, depois fiz... Aí eu fui para pós-graduação em psicologia, fiz neurociência, onde eu conheci o Fernando, e aí eu não parei mais de estudar. E na pandemia, eu consegui vender a loja, consegui com que meu pai vendesse a loja, né, aceitasse a venda, porque a loja tinha mais de 40 anos, era a vida do meu pai, e ele sempre dizia isso, é a vida, é a minha vida, não vou vender, não quero, mas eu também não poderia virar as costas para ele e falar, tchau, tô indo, vou fazer minha transição de carreira, não podia fazer isso com meu pai. E aí, na pandemia, quando estava tudo fechado, uma pessoa me liga e fala assim, você quer vender a sua loja? Aí eu falei, não, é Deus, né, no caminho. E aí, quando eu falei para o meu pai, o que você acha, né, de vender a loja agora? A gente não sabe o que vai acontecer, tá tudo fechado, tem essa pandemia, a gente não sabe se vai ficar 15 dias, um mês, 2 meses fechado, o que vai ser? Né? E é nesse momento meu pai falou, não, tá na hora, tô cansado também, e aí nós vendemos a loja e eu consegui fazer essa transição, comecei a atender 100%, porque eu ficava 50% na loja, 50% nos atendimentos. E você, como coach, você sabe, né? Que não dá para ficar 50-50. Ou você fecha uma porta e se joga na outra, ou é meio sempre metade, né? Não dá. É verdade, você não tá inteiro, né? Não. E lá na loja, agora eu tô curioso, o que a loja vendia? Meia, vendia, era uma franquia da Lupo. Na verdade, era uma franquia, mas antigamente era multimarcas. Tá. Então, atendeu 3, 4 gerações, como eu disse, 40 anos no mesmo lugar. Então, era um ponto turístico quase que de Osasco. Aí era multimarcas, em 2001 pegou fogo, e aí acabou com tudo, sim. E aí a Lupo estava começando as franquias. E aí o diretor comercial ofereceu para o meu pai. Então, a do meu pai foi, acho que, segunda ou terceira franquia do Brasil da Lupo. Bem tradicional. É bem tradicional, é. Legal. E aí vendia, então, lingerie e meias. Que joia. E o que você fazia quando foi para lá? Porque como dentista, né, e depois vai empreender. Não é tão... Então, na parte administrativa não sou muito boa.
Mas eu fazia a parte administrativa, então administrava os funcionários, fazia compras, fazia o financeiro, fazia tudo, né? Fazia tudo. Mas tive que aprender com o pai, né? O meu pai sempre comerciante, sou descendente de armênio, tá com comércio na veia. Sempre tem lojinha. Sempre tem lojinha, geralmente de calçados. O meu pai do lado da meia, né? E, enfim, mas está lá no sangue dos armênios o comércio. Que legal. E qual foi o teu maior desafio quando você resolveu migrar ali para a loja, assim? Olha, Sérgio, já me perguntei isso, qual foi o maior desafio, se eu tive em algum momento receio ou medo, insegurança de não dar certo, eu nunca tive o medo, né? Então, assim, quando eu decidi sair da odontologia e ir trabalhar com meu pai, assim, o maior desafio foi meu pai aceitar, porque quantos anos estudando, aí meu pai falava, mas você estudou a vida inteira para isso, foi uma fortuna, né? Então, assim, foi toda a dedicação dele, da minha mãe, de fazer. Fiz uma faculdade particular, então tenho a mensalidade, o instrumento, tudo, né? E toda a dedicação. Eu saí com 17 anos do colégio, passei direto. Então, acho que o maior desafio foi meu pai aceitar parar de atender, sair de ser dentista para ir na loja dele. Ele aceitou, assim que eu pedi, ele falou, não, pode vir, com certeza. Mas ele sempre ficou assim, mas e a sua carreira? Você é uma doutora, vai ficar atrás do balcão, né? Então, acho que esse foi o maior desafio. Agora, medo nunca tive, sempre tive o apoio do meu marido, né, do Paulo. Então, assim, não tive esse medo e não vejo algo como um grande desafio. Eu sempre fui muito aberta a aprender, a ter essa disponibilidade, me coloco como aprendiz todos os dias, então... E fui aprender com meu pai como administrar. E ele tinha o jeito dele. E é interessante que ele tinha um jeito dele e eu mantive o jeito dele. E meus irmãos falavam assim, pelo amor de Deus, isso não existe mais. Eu falei, mas foi o jeito que ele conseguiu chegar até aqui, e é do jeito que ele quer, e eu nunca entrei em conflito com meu pai nisso, né? Se fossem meus irmãos, talvez eles iam entrar em conflito. Então, tinha coisas que meu pai pagava no cheque ainda, meus irmãos falavam assim, imagina, tem DDA, tem... Eu falei, mas o pai quer assim, eu vou seguir, sabe? Eu nunca fui de confrontar. Se deu certo, o time que tá ganhando não se mexe? Para que eu ia entrar em briga? E manteve até você vender, ela se manteve, lucrativa. Sim. É lógico, assim, o mundo mudou, então tinham muitos concorrentes ao redor, por isso que eu já pensava em vender, né, pela concorrência, mas ela sempre se manteve, sempre deu lucro, enfim. Então, eu acho que se meu pai conseguiu trabalhar dessa forma até aqui, eu não ia brigar com ele. E aos poucos fui mudando, é lógico que aos poucos eu ia mudando, mas eu não chegava assim, não, pai, a partir de agora é assim, é do meu jeito, não. Sim. Ele foi, né? Ele era o dono da loja, eu era só. Claro. Mas olha, disso aí, então, eu acho que dá para tirar um aprendizado. É quando a gente está chegando num lugar novo, a gente não querer mudar as coisas. O aprendizado é, primeiro, se ambiente, primeiro aprenda. Depois você começa a fazer pequenas mudanças. E isso serve, eu trabalho com muitas lideranças também, além de pessoas de negócio, né, o business coaching. Então, creio eu que esse é o grande aprendizado para todo mundo. É chegar, primeiro faz o diagnóstico, primeiro analisa, primeiro se ambienta. Depois você começa a fazer as mudanças. Tu vê o que está dando certo, o que não está, o que dá para continuar, o que não dá. Né? Vai no passo a passo. E o próprio movimento já vai transformando. Então, assim, meu pai fazia, quando ele começou, vinha um representante, tirava o pedido no papel, depois meu pai passou a fazer pedido pelo telefone, até que veio o sistema, né, SAP, aí meu pai já não sabia mais, né, então, quando eu quis fazer minha transição de carreira, meu pai já não sabia mais fazer pedido. Como eu ia virar para o meu pai e falar assim, tô indo embora, tchau, cuidar da minha vida, você fica assim? Não dá. Ou eu tinha que trazer alguém, treinar alguém para ficar no meu lugar, né? Fazer os pedidos, enfim, fazer tudo e para sair, né? Eu acho que se ele não aceitasse vender, acho que isso que ia acontecer. Legal.
Muito bom. Eu estou aqui no seu Instagram olhando para ele, e depois, ao final, quem ficar até o final vai saber qual que é o Instagram da Juliana. Antes disso, não. Então, você tem lá especialista em desenvolvimento humano na descrição e também devolvendo o sorriso da alma. Aí conta pra gente aqui, para os nossos telespectadores. E eu falo que um dia eu restaurei sorrisos físicos, né, como dentista, e hoje eu restauro sorrisos da alma. E o quanto restaurar os sorrisos da alma é profundo. Então, para você ter um sorriso de alma, não é só o sorriso físico, é você se conhecer, você acreditar em você. E aí surge, né, aquele sorriso que vem da alma e depois chega aqui até o rosto e você sorri. Então, é o meu projeto, é o meu caminho, é o que eu acordo todos os dias para fazer, para restaurar sorrisos das almas das pessoas. Olha só que legal. E espero que as pessoas vão lá, te sigam. Inclusive, fala desse e-book para a gente aqui. Tenho vários projetos, né? Vários, né, na verdade, eu sou também especialista em Ho'oponopono, não sei se você conhece, se eu posso falar um Conheço. pouquinho. Pode, por favor. Então, Conte assim, toda essa transição aí e o que você está durante fazendo hoje para ajudar pessoas. Então, hoje eu sou terapeuta, então eu falo que eu sou terapeuta transpessoal por conta da minha formação em psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal é a quarta força da psicologia, então ela começa lá com Freud, né, com a psicanálise, ela vem evoluindo, Jung, aí vem o humanista, depois da humanista se cria a psicologia transpessoal, tem a psicologia positiva, que são as duas novas psicologias, né? E a psicologia transpessoal, ela vê o ser humano como um todo, não só a psique, não só o mental e o emocional, mas como um todo, e acredita em algo maior, algo que nos criou, então acredita muito na espiritualidade, trazer de volta a espiritualidade. Não tem nada a ver com religião, mas trazer algo, um propósito, né, algo maior. Então, a psicologia transpessoal, de uma forma bem resumida, é isso. E é linda a psicologia transpessoal porque ela fortalece a parte saudável do ser humano. Todos nós temos a parte saudável e a parte que está, né, em conflito ali, a sombra que a gente fala. Então, fortalece muito a parte saudável para conseguir olhar para as sombras, para os defeitos, entre aspas, para sair desse lugar. Então, basicamente, a minha abordagem como terapeuta, mas, como eu disse, tenho neurociência, programação neurolinguística, renascimento, tem várias ferramentas onde eu vou trilhando com o meu paciente de uma forma individual o que ele precisa nesse momento. Tenho terapias em grupo, né? Então a gente chama de roda terapêutica, é online. Comecei uma agora, tá? Vai ter hoje às 20 horas. A terceira sessão, e tem um e-book sobre o Ho'oponopono. Então, o Ho'oponopono entrou na minha vida de uma forma... Eu estava no aeroporto, e eu não gostava muito de andar de avião, ia fazer um voo internacional, não gostava de andar, tinha um pouco de medo de andar de avião, mas nunca me limitou, sempre fui, mas com aquele medinho, né? E aí eu estava lá, vendo na livraria, adoro ler, falei, vou comprar um livro para eu ler durante a viagem, já que eu não consigo dormir. Aí eu peguei um livro pequeno, e era um livro de Ho'oponopono. E aí, conforme eu lia o livro, eu ia praticando o Ho'oponopono, que é repetir 4 frases, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E eu fui repetindo. E quando eu cheguei no meu destino, eu falei, caramba, foi diferente esse voo. Ou não teve nada, ou eu não percebi. Então, assim, não teve turbulência, meu medo foi diminuindo, foi um voo maravilhoso. Bom, aí fiquei lá no lugar, quando eu voltei, falei, vou praticar de novo, vou ver o que acontece. De novo, um voo maravilhoso. Eu falei, vou estudar um pouco mais. Aí comprei vários outros livros sobre Ho'oponopono, comecei a praticar, e vi que teve muitas transformações na minha vida. E aí eu falei, vou estudar mais. Aí eu fiz uma formação em Portugal, depois fiz uma formação com um professor dos Estados Unidos, que é o Joe Vitale, que é o escritor um dos livros mais famosos de Ho'oponopono, que é o Limite Zero. E aí agora eu faço, né, meditações de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã no Instagram, ao vivo, desde o dia 2
de setembro de 2020. Então, vai para 4 anos essas lives diárias. Antigamente era de domingo a domingo, fiz por 2 anos. E agora dei uma pausa de segunda a sexta-feira. E entravam, assim, 2.000, 3.000 pessoas ao vivo durante a pandemia. Hoje, em volta de 1.000 pessoas diariamente. Que legal. O Ho'oponopono é uma ferramenta de autocura. Uhum. E aí, com muita demanda, então as pessoas me mandam muito, Ju, como eu faço Ho'oponopono para traumas antigos? Como eu faço Ho'oponopono para crise financeira? Como eu faço Ho'oponopono para relacionamentos familiares? Aí eu criei um e-book, aí é o que você falou, um e-book, então eu escrevi como faz, uma oração, que também não tem nada a ver com religião, e sim com espiritualidade, uma oração para cada tema, são 30 temas, e tem uma oração básica que você pode colocar o tema que você quiser, a sua intenção. Então, qual que é o seu conflito, qual que é o seu desconforto nesse momento, você vai utilizar essa oração básica que eu criei aí. Então, esse é um novo e-book. Tá? Lancei, acho que segunda, tá super um sucesso total. Ah, que legal. Então, depois vamos deixar o link aqui para quem quiser sim. adquirir esse e-book, né? Fica aqui na certeza. descrição desse episódio também. Que legal. E tem esse outro, é diferente, esse e-book 28 dias de oração é outro. É diferente, é. Ah, tá. São orações, é muito profundo também. Tá. Eu tenho algumas, tem um curso que chama HP80, se você for colocar, e tem um curso de HP80, que é tudo que eu estudei de Ho'oponopono, tudo que eu estudei de neurociência, o poder da palavra, o poder da oração, eu coloquei nesse HP80. Ah, legal. Tá aqui é utilizar o Ho'oponopono 80 segundos do seu dia. Se você utilizar o Ho'oponopono de uma forma muito assertiva, acreditando, trazendo a intenção, você muda a sua vida. Eu falo que o Ho'oponopono, ele é mágico, ele opera pequenos e grandes milagres. Eu tenho depoimentos, assim, meus, assim, fantásticos, o que o Ho'oponopono fez, e eu recebo diariamente muitos depoimentos. Ju, era assim o meu relacionamento com a minha filha, olha só o que ela me escreveu hoje. Eu tinha uma ação judicial que estava esquecida, que a gente achava que nunca ia sair, de repente eu comecei a fazer Ho'oponopono, depois de um mês, olha aqui, resolveu. Então tem coisas assim que você fala, caramba, né? Então, mas eu trago nesse HP80 o que acontece no nosso cérebro. Então, eu trago um pouquinho da ciência, não só da experiência, mas também da ciência. Que bacana, Juliana. Nossa, fantástico. E me diz um negócio, qual que é o perfil dos teus pacientes, assim? Olha que interessante. Quando eu fiz, geralmente mulheres, tá? De 35 a uns 55 anos, mas eu tenho pacientes de 80, tem uma de 84, tem uma de 81, então são muito queridas. Que legal. Mas geralmente mulheres de 35 a 55 anos. Olha que interessante, quando eu fiz a minha formação de coach e no final tinha que fazer um projeto, aí tinha 2 opções, ou carreira ou estilo de vida. Eu falei, eu quero fazer estilo de vida, não quero carreira. E muito interessante, quando eu comecei a atender como terapeuta, não como coach, mas como terapeuta, muitas pessoas me buscavam para fazer transição de carreira. Eu falava assim, Deus, o que você quer me mostrar? Eu não queria fazer transição de carreira, eu não queria fazer essa parte. Mas veio. E aí eu falei, não, vamos lá. E eu tenho cases, assim, de muito sucesso, né? De pessoas que saíram do país delas, e vieram para o Brasil trabalhar, pessoas que saíram do Brasil e foram para outro país trabalhar, fizeram transição, estamos super felizes. Então, e deu super certo. Então, tenho vários cases de sucesso em transição de carreira, mas não é o meu forte, nem o meu que eu miro, a minha meta, mas aparece. E aí, quando eu vejo que eu consigo, né, que eu posso, eu faço todo o processo, mas não é uma escolha. Mas é interessante. Olha só que interessante. E eu sou especialista em carreiras, em executivos, em negócios, e eu tenho esse olhar também para o ser humano. Eu não sou terapeuta, mas eu há, sei lá, 30 anos que eu medito, eu acredito muito nessa questão da espiritualidade, sempre fui buscar isso para poder ter equilíbrio. Então é por isso que eu te perguntei qual que é o perfil.
Então, os profissionais de hoje precisam disso, porque Sim. o Brasil é um dos países aí campeões de problema de saúde mental. Muito triste isso, É né? muito triste. Então, nós temos que nos conectar, porque, assim, trabalhar é muito importante, produzir, ser produtivo é importantíssimo. Porém, vamos se cuidar, né, gente? Muito, muito. Muitos casos de burnout também, né? A pessoa passa ali, não consegue parar, se enxergar, reconhecer que precisa de ajuda. Então, eu acho que e acho que a gente está aqui, né, Sérgio? Eu senti já em você que precisa desse chamado. A Precisa. pessoa precisa. Se não está dando sozinho, peça ajuda, vai procurar uma terapia. Antigamente, terapia tinha um certo preconceito, terapia era para louco, terapia. Acho que todo mundo precisa, todo mundo. Por mais que você, como eu falei, né? Eu fui fazer uma imersão de 3 dias, minha vida estava bem estruturada, tranquila, um bom relacionamento. Sempre tive um bom relacionamento com os meus pais, sempre muito pais amorosos. Mas eu fui lá, mergulhei, e aí eu percebi, sim, minha vida tá boa, mas pode sempre melhorar, né? Com certeza. Terapia, autoconhecimento é para todo mundo. É para aquele que está num momento de dor e de sofrimento, mas aquele que também está bem, mas que ele pode trazer mais ainda o seu potencial, a sua plenitude, viver. O Fernando veio falar sobre felicidade. Uhum. Viver de uma forma feliz. Eu acredito muito nisso, que nós estamos aqui para viver uma vida plena, próspera, abundante e feliz. Todos, sem exceção. Eu também. Eu compactuo contigo. Eu acredito. Não existe de outra forma. É claro que a gente não vai estar alegre o tempo todo, né? A gente tem as nossas emoções, aquelas básicas, principalmente do divertidamente, né? E isso Sim. faz parte também, os altos e baixos da vida. Mas a felicidade tem que ser uma busca incessante. Tem, é uma busca, e a gente precisa encontrar com habilidades, e cada um do seu jeito. É Né? isso Porque aí. felicidade é muito subjetivo, que a felicidade para você é diferente do que é para mim, mas o caminho para chegar passa por uma compaixão, então a meditação, mindfulness, viver o presente, a gratidão, não tem. São coisas que parece um misticismo, mas hoje a neurociência explica todos os benefícios. Tudo tem um para quê. Então, a meditação tem um para quê, ser compassivo, né? Ter esse ato de compaixão tem um para quê, a gratidão tem um para quê, mexe no nosso cérebro. Uhum. E tem uma coisa muito simples que a gente pode praticar, né, que eu sempre falo para as pessoas que têm, principalmente assim, vem muito coach que tem medo de falar em público, até na empresa. E eu já passei por isso. Eu tinha pavor de falar em público. Aí eu fui vencendo sozinho, há 25 anos atrás, eu resolvi, isso não vai me dominar. Eu falo para a pessoa, respira, oxigena o teu cérebro. Só respira. Respira que você vai ver a diferença. E as pessoas, de fato, quando fazem isso, voltam na outra semana e falam, gente, não é que funciona? Claro que funciona. A cura está aqui, bem na frente do nosso, né? E a gente esquece de usar. Neurociência explica. Isso. Porque traz, né? Ativa o seu sistema nervoso parasimpático, que traz o relaxamento, o foco, e sai do sistema de lutar ou fugir, Isso que é mesmo. o sistema simpático, né? Isso mesmo. Olha, que bacana. Agora, só para voltar de novo nessas mulheres aí, que é o teu principal público, as tuas principais pacientes, todas elas têm atividades também profissionais? A maioria, Sim, pelo a menos? maioria. A maioria tem. A maioria tem, algumas em transição de carreira, Tá. outras descobrindo, né? Sim. Eu não sabia, eu trabalhei a vida inteira nisso, mas eu trabalhei por trabalhar, agora eu vejo que eu posso fazer tal coisa, então se descobrindo, estudando, fazendo faculdade, fazendo mestrado, é muito interessante, muito interessante. Você está falando aí da transição de carreira, né? Tem pessoas que às vezes acham que porque trabalharam num segmento, por exemplo, bancário ou na aviação, né, comissárias de bordo, acham que não sabe fazer mais nada. Aí eu sempre falo assim, tá bom, você não sabe atender cliente? Você não sabe servir? Você não sabe ter qualidade nas coisas? Como é que você não sabe nada? Você sabe, você mexe com informática, você tem um monte de característica. Sim, mas vem em crenças, né? Então, se eu estudo aquilo, é só aquilo.
né? Eu não consigo enxergar outra coisa. E às vezes é um sonho de criança. Então, assim, eu fiz a odontologia porque era um sonho de criança. Então, é um sonho de criança, só que eu fiz. Pessoas não fizeram, então, ou queriam ser músicos, ou queriam ser artistas, ou outras coisas, mas por conta, isso não dá dinheiro, isso não é para você, e aí vai acabando com o sonho lá da criança, e aí vem fazer terapia, autoconhecimento, resgata, fala, caramba, hoje eu posso trazer a minha expertise disso no sonho da minha criança, e juntar os dois, por que não? É isso aí, olha que bacana. Agora, você ainda atua como dentista ou não? Só de forma voluntária. Ai, De que vez legal. em quando, algumas ações de uma ONG, aí sim, mas Que não bacana. mais. E como Mas amo, viu? faz bem, hein? Eu amo odontologia. Eu falo que Que as minhas legal. transições de carreira foram por amor, não foram por dor, assim, eu estava muito infeliz num lugar. Não, foram... Bem pelo contrário, né? Você se permitiu mudar sem precisar ter dor, né? Sem precisar ter dor. Legal, muito Realmente. bacana. Muito bem, como tudo que é bom dura pouco, né? Estamos chegando ao final do nosso episódio. Ficaria muito mais tempo, tá uma delícia essa conversa. Vamos deixar para o pessoal aqui o teu Instagram, para todos te seguirem, de repente comprar o teu e-book, olhar tudo que tem lá, quem sabe virarem teus pacientes. Com certeza, e eu posso garantir para vocês, se vocês não conhecem o Ho'oponopono, façam, experimentem, não dá para falar se dá certo ou não se você não experimentar, então eu convido vocês a experimentarem, é o primeiro passo, e aí depois vocês me falam. Então, assim, tem o e-book, tem o HP80, que é um curso, assim, muito rápido, é assertivo, não tem enrolação, que eu trago toda o poder do Ho'oponopono. E eu vou te falar, só para finalizar, você falou que você tinha dificuldade em falar em público, eu também. Eu sempre fui uma criança muito tímida, e aí, em um certo ponto da minha vida, eu falei assim, nossa, agora eu entendi porque eu queria ser dentista, porque eu deixo a outra pessoa de boca aberta, e ela nem precisa conversar comigo, eu nem converso, né? Eu faço meu trabalho ali, pronto. De tão tímida que eu era, e hoje eu falo para mais de 1.000 pessoas diariamente, sou palestrante internacional, já fui convidada para dar palestra fora do Brasil. Então, assim, todo mundo pode, e eu acredito muito no poder da palavra. Então, o meu mantra, quando eu quis fazer essa mudança, e eu falo muito nesse HP80, eu criei uma frase, eu falo com amor e todos me escutam, porque eu tinha medo do que o outro ia falar, do julgamento, da crítica. Então, assim, nossa, será que eu estou falando e alguém está me escutando? Então, agora eu falo com amor e todos me escutam. Se está me entendendo, se está me julgando, aí não é mais meu. Eu falo com amor. Olha que fantástico, adorei. Por mim, eu ficava aqui muito mais tempo, viu? Com certeza. Que legal, Juliana. Quero agradecer o convite, né? Quero agradecer o presente. Então, assim, muitos agradecimentos. Gratidão, Sérgio. Foi sensacional. Então, vamos colocar o teu Instagram aqui, é Juliana Vasilian, né? Depois vai estar aqui o link para vocês também seguirem a Juliana. Sigam ela, tem um conteúdo fantástico. E quem quiser também vai ter um link aqui em algum lugar na tela. E se é no Spotify, você vai ter um link para um desconto numa camisa, um presente de vocês aí. Quem quiser comprar uma camisa com desconto da Fascínios, por favor, segue o link lá e visita o site da Fascínios. Tem umas camisas bem bonitas. Sou suspeita de falar agora, né? Agora eu também sou suspeita. Muito bom. Então, Juliana, super prazer, muito obrigado e até a próxima. Te espero aqui num outro episódio para contar as novidades aí do que você tem feito. Gratidão. Muito obrigada.